E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, diretamente de Piracicaba, nos estúdios do PSEG, que viabilizou essa vinda nossa pra cá, cara. Puto estúdio legal, chegamos aqui, já tava tudo pronto, muito bacana estar aqui, especialmente em Pira, né? E você provavelmente já deve ter ouvido falar do MBA em agronegócios da Exalc, né? É isso aí, é o PSEG que está por trás desse negócio. Só que talvez você não saiba é que o PSEG é um ecossistema inteiro de educação, muito mais amplo. Ele envolve graduação, educação executiva, projetos in company bem personalizados, certificações livres e até parcerias internacionais. Se vocês ouviu o episódio anterior com o Shiroto, você viu que tem um monte de coisa acontecendo aí. E para você saber um pouquinho mais sobre tudo isso aí, é só acessar pseg.com ou buscar por @psegoficial nas redes sociais. E com essa energia aqui de inovação, educação e tudo mais, estou aqui com o meu amigo Marcelo Santos, vulgo Beleza. Beleza? Beleza? Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha. Obrigado pelo convite, né? Que nem eu falei para você, ficou honrado, né? É legal ser lembrado, né? Convidado. E a gente dividir aqui ideias, né? Dividir aí as experiências, né? E agradecer a equipe aqui de suporte também do PSEG. O PSEG é muito atento, né, às nossas demandas também. A gente já fiz um curso de inteligência artificial aí, o último foi muito maluco, bem legal. É muito bom, disruptivo e assim, é bom, é uma parceria boa. Legal. Vamos falar sobre isso também lá pra frente, que tem bastante coisa acontecendo aí, né, cara? Ótimo, vamos sim. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. E pra gente começar essa resenha aqui, beleza, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Bom. Eu sei que tem bastante aí, hein, meu? O pessoal vai dormir, né? Quando eu começar a contar a história. Não, eu fiz Exalc, né? Formei em 91. Foi o primeiro ano, né, que teve nome, né? O ano Tesão. Ah, foi o primeiro ano? Foi o primeiro ano. E a gente se autonomeou. Foi uma brincadeira lá. A gente foi campeão no terceiro ano do Interanos. E aí os caras falavam que a gente era um ano chato e tal. E a gente falou, nós somos um ano tesão. Né? E começou na brincadeira, né? E hoje a gente se autodenomina aqui em tesão. Sim. E aí depois começou essa tradição de dar nome. Tanto que você encontra uma bichada, né? Que ano que você é? Ele fala o nome do ano. Uhum. Né? E a gente não tem a menor noção do que é nome de ano. Então... Mas aí eu formei, né, em 91, era um ano escasso, né, de trabalho. Eu comecei a trabalhar como trainee, né, na Adubos Trevo. Então foi uma pouca gente que saiu empregado, né? Eu já consegui já entrar na área de fertilizantes. Eu sempre fiz estágio aqui na área de solos, né? Então, na Exalc, morei na Cabana, né? Não podemos deixar de esquecer os colegas, né, de Cabana, que até hoje somos amigos, né? Os nossos filhos são amigos entre eles também. Tem uma comunidade bem legal, ex-moradores da Cabana. E aí, comecei a trabalhar com fertilizantes, né? Em 91, trainee, sempre no interior aqui de São Paulo, né? Nunca saí do estado. E num determinado momento eu fui para a gerência de uma empresa de fertilizantes também em São Paulo, onde eles iam montar uma mesa de negócios, iam centralizar a comercialização de fertilizantes lá em São Paulo. Então já com 26 anos, por aí 27 anos, já virei gerente de negócios para um negócio novo, né, de fertilizantes centralizado, era como se fosse uma trade. E não deu certo, né? A empresa saiu do mercado, ela já não estava bem financeiramente, né? Era Copas, né? Então eu comecei na Trevo, fui na Copas, e aí da Copas eu dentro eu queria sair, né, da empresa, eu queria continuar como gestor, mas não sabia que área. Aí apareceu uma oportunidade de trabalhar com foliar, né, que vinha uma empresa inglesa para o Brasil, que começou sendo distribuído pela Cianamid na época, né? Um colega, o Cloro, né, formou em 90, né, ele que estava lá no comando desse projeto. Então eu entrei nessa empresa na Fosim, e aí fiquei 12 anos na Fosim. Eu fui gerente da América Latina, né, viajando bastante, e ela tinha uma participação da Hidro na época, e aí a Yara que fez a compra final, então ela se transformou de Fosim para Yara.
E aí eu fiquei 12 anos ali, saí, fiquei 1 ano e meio na Produquímica como matéria-prima. E aí depois, saindo da Produquímica, eu entrei na Omex, que eu estou até hoje, né, 16 anos. E em 2009, que abriu aqui no Brasil, abrimos a filial aqui no Brasil, onde eu sou responsável. Também sou diretor da Omex lá fora, que ela exporta para 80 países. É uma empresa familiar, eles acreditaram em mim, continuam acreditando. E estou até hoje. Caíram no conto da carochinha. Estou enganando há muito tempo, já 16 anos. Mas é um projeto bem legal, né? Uma coisa que assim, a gente começou do zero, né? Não tinha nada no Brasil. Hoje é uma empresa que tem 60, 70 pessoas, né? No campo. Então, é um orgulho, né? De você ver que as coisas dão certo, né? Só você ter vontade de trabalhar, né? Experiência e fazer o certo, né? Não tem atalho, né? Tem que fazer o certo, tem que ter paciência. Sim. Né? Sim. E com uma equipe boa também, né? Não faço nada sozinho, né? Cara, e é interessante, né? Porque assim, eu acho que você deve ter pego a fase dos foliares. Sim. Que ainda precisava ter, como é que eu vou dizer? Talvez as pessoas, a maioria dos produtores não confiassem ainda, confiavam muito ainda nesse processo, né? Então você pegou uma época ali que você tinha que suar pra caramba, né? Tem 2 histórias que eu sempre conto, né? Uma que, quando eu estava na Trevo, a gente fazia muito treinamento. Eu falo que, assim, eu sou formatado naquela época de trainee que eu fui da Trevo, né? Então, assim, eu aprendi muito ali, que eu uso até hoje, né? Então, uma das coisas era analisar o concorrente, né? E a gente, como vendia micronutriente no solo, então um dos concorrentes seria adubação foliar na época. E aí tinha um folhetinho da Embrapa. Para quem é da Trevo antiga, tinha lá o Tirateima, aí tinha lá um folhetinho da Embrapa, que a Embrapa falava que era a melhor forma de jogar dinheiro fora era uma adubação foliar. Isso há 25 anos, né? 30 anos, sei lá. Então, aí teve essa primeira mudança, né? De parte técnica, né? Então, assim, o trabalho era difícil, né? Que nem você comentou. Agora, e uma outra história boa também, eu encontrava amigos meus quando eu entrei na Fozinho do Foliar, eles falaram, puta, beleza. Cara, manda seu currículo pra mim, né? Deixa eu te ajudar. Falei, não, cara, eu tô bem, fica tranquila. Você não tá muito bem, né? Tá aceitando até Falei, eu tô tranquilo, entendeu? Estamos aprendendo aqui, né? Mas é gratificante, né? De ver que a gente não estava errado, né? Cara, e é interessante você falar isso, né, cara? Porque como assim, a Embrapa escreveu isso, sei lá, 30, 40 anos atrás, obviamente, analisando coisas que aconteciam. Sim, que era aquilo. Que tinha na época ali, né? Mas como a ciência vai mudando a percepção, né, cara? Como que vocês, assim, imagino que você deve ter participado desse movimento também, não só de né, a parte comercial e tal, mas obviamente tinha um catatal de pesquisas por trás aí para embasar vocês também na linha de frente, né, cara? Como que deu esse processo, assim? Não só a pesquisa, né, Prudêncio, mas assim, também a influência, né? A gente tentar trazer mais professores, né, a ciência, os pesquisadores, consultores, para uma modalidade de tratamento de semente ou via foliar, né, que seria uma adubação complementar. Então, assim, o começo realmente influenciar, é você ter conversa com professores. Eu lembro, eu tinha muita conversa com o professor Witt aqui no Exalc, que ele tinha, né, pesquisas nessa linha, né, a gente tinha outros pesquisadores que a gente também manteve contato, mas era sempre foi gradual, né, e que eu sempre falo, né, essas tecnologias, elas vêm conforme a demanda do campo. Então, se o campo enxerga, né, se o agricultor enxerga, né, com certeza essa tecnologia vai virar um momento, né? Então esse é um lado do meu que a gente trabalhou muito, né, a parte de influência técnica. Mas também teve uma outra que foi uma influência muito legal, que eu também trabalhei muito ativamente lá na Absolo, da associação que até hoje eu sou diretor, conselheiro. E da Absolo a gente trabalha muito com normatizações, né? É uma associação técnica, né? A gente tem lá o conceito de Absolo, que é sempre democratizar. A gente não quer ter barreiras de entrada, de fazer registro com IBAMA, Anvisa. A gente não quer essa proteção, a gente quer que o produto seja bom. A gente quer que o produto seja rastreável, a gente quer que o produto tenha prova que ele funcione, né? Então, assim, a gente sempre trabalhou na normatização. E na normatização, eu sempre trabalhei isso defendendo o foliar, né? Então, a gente sempre trabalhou para validar o foliar. A gente trabalhou com uma tecnologia que hoje é vendida por várias empresas de insolúveis, né, via solo. Eu comecei junto com outros colegas, começamos a fazer esses trabalhos pela Fozinha 25 anos atrás. Hoje já é uma tecnologia já normatizada, e também com os biofertilizantes, né, que são os bioestimulantes.
que tem no mercado já há muito tempo, a gente também junto lá na Absolo, né, com a ajuda do Irani, né, da Absolo e também o professor Átila, a gente normatizou todos os biofertilizantes, que é bioestimulantes lá fora, que é biofertilizantes. Então, tudo isso é uma crescente, né? Então, não é, você tem que saber influenciar, tem que estar correto, né? Tem que funcionar, né? O agricultor tem que enxergar o benefício nisso, né? E é isso. Então, assim, além da área comercial, da área de desenvolvimento, eu trabalhei muito na parte de normatização. Claro. Para quê? Para validar. A tecnologia é boa, né? A gente via, né? Tu não fala, isso aí é água de batata. Água de batata, era perfumaria, né? Até hoje, agora um ano desse como desafio. Né? Todo mundo fala que vai cortar, né, esse tipo de produto. Tá errado, né? Tá erradíssimo. Né? E a gente tem que estar lá tecnicamente para falar que não, é onde você consegue tirar produtividade. Sim. São esses produtos especiais, né? Via foliar, via semente. É onde você agrega produtividade. Né? O resto você protege, né? O resto você está lá numa constante, né? O nosso dá a diferença, né? Senão a gente não estaria aqui no mercado. Né? Então, assim, é gratificante, é bom, mas é o que você falou, é uma evolução, né? Sim. Hoje tá bom, mas foi muito árduo. Toda nova tecnologia, ela passa por um período muito complexo de validação, que é isso que você falou. Primeiro tem um cara que tem que testar e ele tem que ver o valor, ele tem que ver que ou produziu mais ou ele economizou em alguma coisa, porque daí ele vai falar para alguém e esse alguém, né? Então uma reação assim que é uma inércia que a hora que você no início é difícil, mas depois ele acaba indo sozinho. E outra, você vê são gerações novas ali na frente hoje, né? Quando eu comecei a trabalhar, a turma não tinha muita formação. Hoje, quando eu vou conversar com alguns clientes, o cara sabe muito mais que a gente. Sim. Entendeu? Ele sabe muito mais, ele sabe do cultivo, ele sabe do ambiente dele, né? Então você tem que estar super bem preparado, mas ele sabe o que ele quer. Né? Então ele já sabe, toda a tecnologia, quando eu comecei a trabalhar, hoje ele sabe muito mais do que eu já. Né? Então fica legal, né? Fica um mercado profissional, né? Que eu sempre falo. E toda essa evolução, né? Ela vem muito no aspecto assim, cara, vamos usar nem que seja uma dose menor para aumentar a produtividade ou para economizar em algum outro aspecto, né, que vai muito de encontro com o que as pessoas em geral falam do agro, né, que a gente tem que ser cada vez mais eficiente, né, à medida que o tempo passa as margens vão ficando menores, então a gente tem que aumentar o uso de tecnologia justamente para a gente conseguir estruturar, né, e como que você enxerga esse paralelo também com a sustentabilidade e tal, assim? É fundamental, né? Primeiro, quando você trabalha com produtos que agregam valor, né? Então, quando a gente fala de agregar valor, não é para a empresa, né? Tem que ser para toda a cadeia, né? Então, hoje a gente vê que a gente tem muitos das matérias-primas que são usadas no fertilizante foliar são subprodutos. Então, quando você vê toda essa cadeia, né, circular, né, a gente beneficia. Então a gente também está trazendo matérias-primas que seriam jogadas fora no meio ambiente, a gente consegue reciclar e fazer um produto que seja viável para a planta. E também quando a gente fala dentro, né, do agricultor, dentro da porteira, ele racionalizar muitas vezes, né? Ele pode, através de manejo com alguns produtos, racionalizar alguns insumos dele, né? Então assim, que possam, né, entre aspas, prejudicar um ambiente, que eu acho que não tem muito esse problema, mas assim, a gente sabe que a gente agrega, assim, a parte ambiental, ela é inerente ao negócio, né? Ela não está mais assim em discurso, né? Se você não pratica isso, né, você não vai usar o que é o bom, né? Eu acho que esse que não tem que ter mais no discurso, né? Tem que ser na prática, né? Na prática das pessoas, da empresa, né? Então, e o agricultor, ele vê isso, né? Ele precisa disso. Ele precisa. A gente vê muito na área de frutas, né? Na área HF, o cara quer produto ambientalmente responsável. Por quê? Porque ele vai exportar, ou ele vai vender, né? Então, assim, isso a gente vê com toda a cadeia, né? De preocupação com o ser humano também está ali, né? O pessoal do maquinário. Mas você tem que ter produto seguro, né? Para essas pessoas não terem problema, né? Então, não é todo mundo que faz essa preocupação, mas 80%, 90% faz. A grande maioria. E assim, a hora que a gente quando estuda, né, tá na escola ali, tudo que a gente aprende, eu tenho a impressão assim, ó, se a gente aplicar tudo o que tem de conhecimento, né, dentro, né, do que já foi estudado e tudo mais, a gente parte sempre para uma produção cada vez mais produtivo, sim, sustentável, né, com menos equilibrado, uso de insumos. Isso sempre foi o que
todas as disciplinas, tudo que a gente vai estudando, sempre fala isso, né? E quando a gente vai para esse caminho, cara, automaticamente nós estamos indo pro caminho da sustentabilidade, né? Que é o que todo mundo prega hoje em dia. É o que a gente precisa, né? Tem que, nem eu falei, tem que ser inerente, né? Não pode fazer como marketing. Não, cara. Você tem que olhar porque todos querem. Todos da cadeia querem. Né? Então ninguém quer gastar mais, né? Ninguém quer jogar mais coisas, né? É todo mundo ser coerente, né? Boa. E, beleza, eu quero tocar num outro assunto assim, cara, que eu achei bem interessante, porque assim, a operação da Almex aqui no Brasil começou e você começou junto. Isso, né? Zero. Óbvio, você tinha toda uma experiência ali de outras empresas e tal, mas assim, por mais que, né, tinha uma empresa já estabelecida fora, aqui não era nada, você começou do zero como um empreendedor do zero, né? Como que foi esse processo aí, cara? Então, olhando hoje, é até emocionante, né? Porque, assim, eu comecei do nada, né? Quando eles fizeram a proposta para mim, né? Eu expliquei para eles como que é o Brasil, né? Prazo safra, pessoas, né? Riscos. E na época eles acreditaram, né? No projeto. Então, você imagina, tinha que abrir o CNPJ da empresa, né, que foi a Omex, começou com o CNPJ da empresa que eu tinha, pessoa jurídica, era Beleza Assessoria Comercial, é verdade. Então a gente já tinha o CNPJ ali, só transformamos para a Omex Agrifluidos do Brasil. E aí começamos todas as licenças, né, com importação, né, da Receita Federal, Siscomex, mesmo os registros de produtos. Então, e aí você tem que articular, né, os produtos, a gente montou os produtos, alguns produtos que estão até hoje, a gente montou, né, especificamente dentro da Omex, lá eles nos deram a liberdade, né? Então a gente começou, registro da empresa, registro de tudo, e eu. Né? Aí quando eu consegui que a Omex ainda me deixasse eu contratar uma secretária, né, para me ajudar lá na parte de processo enquanto eu viajava. E daí eu fiz uma grande coisa, né? Eu comprei uma mesa com 4 cadeiras e uma máquina de café e uma geladeirinha. Eu falei, para eu receber cliente. Eu falei, mas que cliente? Mas ficou lá, tanto que a geladeirinha até hoje é essa. A maquininha de café quebrou faz uns 2, 3 anos, a gente trocou. Mas para mim era o símbolo que, assim, eu já acreditava no que o projeto ia dar certo, só precisava ir construindo. Né? E aí várias pessoas começaram comigo, né? Que estão até hoje, inclusive, né? O Juliano, o Carlos Augusto, tem vários, Natália, tem muita gente que começou comigo ali, né? Nesse momento ali. Então a gente foi montando toda essa estrutura, assim, sempre pé no chão, né? Porque a Omex sempre me deu essa liberdade. Ela falou, não quero ser a maior do mundo, mas eu quero ser uma boa empresa. Né? Então, assim, a gente começou construindo, né? E o relacionamento, né? Isso a gente tem. Eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito na distribuição, acredito muito no cliente. Então a gente não quer, não é enganar, né? A gente não quer passar o que a empresa precisa, né? Que é vender mais, ter mais lucro, para o outro lado, né? A gente quer trabalhar. A gente quer mostrar que é viável, né? O que a gente tem, a tecnologia que a gente usa, ela é viável. Né? Então, e a gente consegue agregar, né? Você começa a trabalhar com pessoas do bem, né? Tanto que 3 anos atrás a gente ganhou aquele selinho, né, de Great Place to Work. Legal. Né? Que começamos como marketing, vamos ver como é isso aí, né? E é super legal, né? Porque você tem que fazer uma autocrítica, né? Que as pessoas, né, os funcionários são convidados a participar. Então, a gente não tem influência nenhuma, né? Eles que vão responder. Então, é uma avaliação que é complicadíssima, né? E a gente, nos 3 anos, a gente teve 3 ótimas participações. Que legal. Né? Então, isso demonstra que o quê? Né? Faz sentido, né? Vale a pena. Então, mas assim, é baseado muito em pessoas, né? Confiança, né? Respeito, né? Então, assim, é esse o nosso meio. Né? E aí as coisas vão aparecendo, né? Porque o mercado tem muito milagre, né? Tem muitos milagreiros, né? E a gente vai conquistando o nosso espaço. Você vê que assim, onde a gente chega, né, as pessoas conhecem, reconhecem e dão abertura. Sim. Né? Então, assim, é gratificante. É bom. É uma experiência que valeu a pena. Até agora valeu muito a pena. Porque já são o quê? 16 anos. 16 anos, né, cara? E a família lá me dá um super suporte, né? É uma empresa familiar. Então, eles me colocaram como diretor lá. Então, a gente tem confiança recíproca, né? Eles são muito corretos, né, em tudo que fazem, né? Então eu também tenho uma gratidão muito grande ali por eles acreditarem, né, e investirem. Eles investiram no momento certo, né? Sim, sim. E aí a gente conseguiu alcançar esse começo, né? Só o começo, eu sempre falo, só o começo. E, beleza, assim,
óbvio, né? Você falou, porra, você começou com o CNPJ, né? Que era seu. A Beleza Assessoria. Beleza Assessoria. Quer dizer, porra, e hoje tá... O Santander me ligou uma vez, falei, escuta, eu queria falar com o proprietário, né, o acionista da Beleza. Eu falei, pois não, sobre o que é? Não, a gente está com uma linha de crédito aqui para cabeleireiros e tal. Eu falei, não, gente, se eu falar que isso é uma empresa de fertilizante, você não vai acreditar. Cara. Mas então, nesse aspecto, assim, imagino que muitas dificuldades que não eram inerentes ao produto ou à parte técnica que você teve que enfrentar ali. Sim. Né? Parte burocrática, não só de abertura de empresa, mudança de nome, aquela coisa e tudo, mas também a parte de licenciar, não sei nem como é que chama isso, os registros, os registros dos produtos e tal, que é uma área que particularmente a gente, né, não conhece muito bem, assim, a gente vai conhecer a hora que faz, né? É igual fazer podcast, a gente só vai saber mesmo quando fizer, né? Põe a mão na massa. A hora que põe a mão na massa. Quais foram os principais desafios, assim, cara, que você teve ao longo desses 16 anos? Que assim, quando eu analisei a Omex, né, eu vi que tinha uma grande tecnologia que era a formulação, né, e ela conseguia colocar tudo num produto só. Teoricamente era isso. Então ela tinha uma forma de suspensão onde ela colocava nutrientes e aqueles bioestimulantes que eu não tinha a menor ideia que era. Então era extrato de alga, aminoácido, né? E eu vi aquilo, eu falei, gente, isso aí será que funciona, né? Então, assim, vamos começar a estudar. E eu vi que esse expertise que eles têm de formulação, então abria muita porta aqui no Brasil, porque aqui a gente tem produtos que não são tão concentrados ou que são divididos, né? Tem nutrição, isso há 15 anos, 16 anos atrás, e bioestimulantes separados. Então eu via uma oportunidade de a gente fazer tudo junto. Então, assim, o maior obstáculo foi fazer poucos produtos, né, que já entrasse no mercado. Né? Então a gente fez lá um tratamento de semente, tanto para milho quanto para soja. Depois fizemos um foliar, depois outros nutrientes com os bioestimulantes. E a Omex sempre me deu suporte, né? Só que a gente tinha que fazer os registros aqui. E além disso, registro, na época, era complicado, que demorava 6 meses, 8 meses para o Ministério da Agricultura te liberar. Só que você já tinha que fazer trabalhos também. Né? Porque não adianta eu trazer uma tecnologia e não ter trabalho de campo, que era basicamente o que aconteceu com a gente no começo. Né? Então a gente teve que começar com alguns produtos básicos, né, de nutrição, só que já trazendo essas novas tecnologias. Então esse começo ele é lento, né? Que você acha que você vai vender bastante, que você é bonito, a empresa é inglesa, né? Mas cara, o mercado está aí, né? Tem, né, muita gente competente. Então esse talvez tenha sido o começo ali difícil, né, de você introduzir produtos. E também a parte financeira, né, de você não conseguir pagar o que todo mundo merece, de não conseguir ter pessoas boas que você gostaria de ter. Né? Então vai muito da sua experiência, né, de saber que as coisas vão chegar onde você quer, que nem a frase que eu sempre falo, eu sei onde eu quero chegar, porém eu tenho que respeitar, né? Tenho que respeitar a parte financeira, eu tenho que respeitar o tempo, né? Tenho que respeitar uma série de coisas que senão eu fico só ansioso. Né? Então, assim, o problema no começo foi muito financeiro também. Como a gente começa, como gira. Né? Porque também é um segmento que você vende muito prazo. Safra. Só que você tem que pagar pessoas, você tem que pagar imposto, você tem que pagar tudo, né? Então, assim, aí você também tem um desencaixe ali de caixa, né, que é muito grande. Né? E quanto mais você cresce, maior vira aquele problema no começo. Né? Porque ainda você não recebe, ainda você não consegue se pagar. Então a gente demorou, sei lá, uns 6, 7 anos para a gente ficar independente. Né? E aí, então, esses foram e pessoas, né? Assim, pessoas porque a gente tem uma outra velocidade, né? Eu tenho um outro conceito. Eu não sou cara de comprar mercado, entendeu? Eu não concordo com isso. Acho que a gente tem que ter sustentabilidade, né? O produto tem que funcionar, tem que ser bom, tem que ter um custo legal, né? Mas tem que ter pessoas boas, né? Então, eu não vou ficar comprando, né, mercado, né, sendo o melhor do mundo, porque eu quero crescer, né? A gente nunca, todos os anos a gente cresceu até hoje. Então eu não tive aqueles que eu falo balão galinha, né, que você vai lá, entra no mercado, aí você começa, depois de um ano você vai embora. Né? Então não é isso, né? Então aí eu preciso ter as pessoas certas, né, que aí demora um pouquinho pra gente ter, né? Mas é aquilo que eu te falei, a gente vai no relacionamento, as pessoas que te conhecem, você consegue ir agregando aos poucos, né? Você vai conseguir pagar o que elas merecem, né, e a gente consegue crescer, né? Então, o começo foi muito difícil ali de ter o produto, introduzir a tecnologia, depois grana,
né, fluxo de caixa mesmo, né, caixa, e as pessoas, né? Mas agora você vai equilibrando, né? Sim. No início é muito vender o sonho, né? Para atrair É. a pessoa que você gostaria, mesmo sem ter dinheiro. Porque assim, você não tem participação de mercado, né? Você tá tudo novo ali, então a pessoa que vinha assim, de alguma coisa. Vinha pelo sonho, né? Vinha pelo sonho, sem dúvida. E essas pessoas que vieram, elas não saíram, elas estão lá, a maioria. Então, né? Então, justamente assim, porque acreditaram no sonho, né? Acho que esse é o grande lance. Quando você vende um negócio, igual você falou, porra, eu tinha ali um negócio para receber cliente mesmo sem cliente. Quer dizer, você falou, eu acreditava no negócio mais talvez do que qualquer outra pessoa, né? E quando você tá nessa posição e de fato você acredita naquilo, você atrai pessoas que... E respeito, né? Respeitar, eu sempre falo, a gente tem que usar o que é bom de cada um. Né? Não adianta eu achar que todo mundo vai ser bom, né? Ninguém é, então assim, a gente tem que usar o que cada um é bom, né? A gente tem que respeitar as ideias novas, né? Sempre tem gente com ideias novas, então assim, eu sempre deixei, né, muita participação, todo mundo falar mesmo, né? Eu sempre sou aberto, né? Até hoje eu não limito nada, né? A gente tem que ouvir, né? Tem que deixar, todo mundo tem voz, né? Então assim, eu acho que isso ajuda, né? Sim. Ajuda, a gente cresce, né? Eu cresço, né? Eu aprendo, né, como também você dá mais oportunidade, né? A gente cresce juntos, né? Então, isso é tudo baseado em pessoas boas, né? Então, sem dúvida. É legal. Sem dúvida, como todo negócio. É. A única coisa que a gente não aprende na escola é esse lance de fluxo de caixa. Isso é árduo. Isso né? é árduo. Isso aí acho que tá, assim, de tudo que depois que a gente começa a empreender e tal, esse é o que mais pega, né? Porque assim, são decisões que são difíceis, né? Lógico que você gostaria de ter, né? Muita grana lá para investir por as suas ideias que em um ano você estava tudo já executado, né, já tendo retorno, mas não dá, né? Sim. E ainda você entra no mercado que você tem grandes players, né? Então você é pequenininho ali no bolo, né? Então, mas é ter calma, é saber, né, onde você quer ir. E eu sempre tive muito apoio também da empresa. Então isso também eles não querem comprar market share, né? Não estão à venda. Né, que também foi uma primeira pergunta que eu fiz quando eu entrei, que quando eu estava na outra, lá na Fosin, ela foi vendida. Sim. E empresa, quando é vendida, né, você é vendido também, entendeu? Então, assim, você fica no bolo ali. E aí não foi uma boa experiência, né? Então eu queria entender se a família ia continuar. Né? E eles continuaram, tanto que que hoje é meu diretor, que é filho do dono, ele morou aqui em Piracicaba. Ele ficou aqui 3 anos no Brasil com a gente. Legal. E na época foi até engraçado, Prudência, que quando eu falei para ele vir, eu falei, vem para cá, cara, o Brasil precisa, né? Poxa, legal se você for, né? E tinha uma série de coisas, de qualidade, né? De organizacional, né? Que ele poderia me ajudar, mas o principal era ele ser sócio aqui da bagunça, né? E ele ver como é que é uma rotatividade, dele ver a baixa fidelização, né? A competitividade das empresas, né? O nosso mercado, né? Sim. O supra-sumo, né? O puro sumo do nosso mercado. E ele ficou aqui por 2, 3 anos. Né? E ele adorou, ele entendeu, cara. Hoje ele tá lá, ele é dono, meu diretor, ele sabe. Tanto que eu choro para ele agora. Ele falou, calma, o Brasil é assim mesmo. Você veja bem e tal. Eu falei assim, não é possível que você tá falando isso para mim. Que massa, cara. Beleza, outra coisa assim, cara. Beleza, eu tinha lá uma tecnologia que você provavelmente olhou, entendeu que aquilo ali seria um negócio interessante para o Brasil, mas como toda tecnologia de fora, você precisa, né, dar uma brasileirada no negócio, porque, porra, aqui é tudo muito diferente do que de lá, né, cara? Como que foi esse processo de você meio que tropicalizar essas tecnologias aí, cara? Foi legal porque é difícil até de explicar, né? Mas assim, se você for lá fora, né, onde a Omex está até hoje, ela é muito presente em mercados de alto valor agregado, né? Então, HF, frutas, né? E aqui a gente entrou pelo contrário, a gente entrou em cana, entramos em soja, né? Entramos em milho, algodão. Agora que a gente está tentando entrar no mercado de HF, que é o mercado que responde também, né? Então, assim, foi uma tropicalização mesmo. Né? E como é que a gente fez? Né? Como é que foi a nossa epopeia? Né? A gente começou a montar o nosso portfólio em cima de resultados. Então a gente olhava, né, os produtos líderes, né, do mercado e a gente tentava desenvolver nossa tecnologia em cima desses produtos. E ele tinha que ser competitivo. Né? Então a gente trabalhou muito com dose,
com curvas de dose, com aplicação de produtos, né, o manejo, né, o posicionamento correto do produto, e a gente conseguiu se posicionar muito bem, né, tanto em termos de benefício, né, como resposta, como também custo, porque até hoje não tem fábrica aqui no Brasil. Ah, não tem. Não tem, porque se você olhar na Omex, a Omex tem fábrica 365 dias. Como ela exporta para 85 países, então ela tem a fábrica o ano inteiro. Uma fábrica aqui no Brasil ela é sazonal, né? Então, assim, a gente consegue ter custos ali interessantes. E aqui também você tem um custo de mão de obra, né? Custo que a gente não é visível. Sim. Né? Toda vez que você abre, você vê todo o seu custo em cima de você. Então, assim, mas aí você vê que a gente conseguiu tropicalizar bem as tecnologias. E tudo isso, tudo testado, né? Em grandes centros de pesquisa, universidades. A gente fez muito trabalho aqui na Exalc, na época lá do GAP. Então, assim, a gente conseguiu sim tropicalizar, né, os produtos nesses grandes cultivos. Mas a gente também agora tem uma janela muito boa aberta para essas áreas de alto valor agregado, de exportação, onde a gente tem entrado. Né? Então, assim, é muito. A base aí da sua pergunta e da resposta é muito trabalho, né? Muito posicionamento correto. Né? Que aí vem a nossa experiência, né? Minha experiência. Tem o sorrateiro, né? O Jorge, também, que ele está na área técnica com a gente faz 12, 13 anos. Então, assim, a gente aprendeu muito, né? Os posicionamentos de produtos aqui num clima que nem o nosso. Show. Tanto que a gente começou em cana. Em cana não tinha quase nada, né? Hoje tem um monte, né, de empresa, né, dentro do mercado de cana, que agora a cana realmente usa, né, adubação complementar, né, foliar, né? Então é interessante. Sim. E, cara, então aproveita aí que você já está falando bastante desses produtos e tal. Conta um pouco da Omex, as linhas de produto, atuação e tal, e também para onde vocês estão indo, assim, tá, agora. Não, até é legal, né? A gente tem, né, toda a parte de nutrição, né, sempre com produtos concentrados, né? A gente não trabalha com produtos de baixa concentração. Então isso significa o quê? Dose menor, né? Aplicação mais fácil, como também com os biofertilizantes, que a gente chama, que seriam os bioestimulantes. Então a gente sempre tem o manejo nutrição mais os biofertilizantes, que é para otimizar, para melhorar. E também a gente começou há 5 anos atrás, então assim, alguns produtos, né? O Primer, o Biomax, que também é para controle lá, é um biológico, a gente falava isso há 15 anos atrás, agora que tá na moda, mas a gente apanhou muito, né? Que a gente queria falar uma coisa que não existia na época, agora todo mundo tem, né? A gente perdeu a onda um pouco, porque todo mundo entrou, né? Mas a gente tem esse produto, depois tem o Bio20, o Safener, né? Concentra, tem vários Synergy agora que a gente vai lançar como fungicida. Mas aí a gente entrou numa linha, né, Prudência, que foi legal, da Omex também. Quando eu entrei na empresa, isso há 16 anos atrás, eles me mostraram o extrato vegetal que era nematicida. E eu olhei aquilo, eu falei, puta, que legal, né? Nunca tinha trabalhado, né, com proteção de plantas, né? Eu olhei e falei, nossa, nematicida, né? Muito prazer, né? Não lembro o que é nematóide, né? Já tinha estudado, mas... E aí foi, né? Aí eles começaram a fazer lá a tese lá de doutorado lá na Escócia, e foi. E aí numa outra reunião que eu fui lá, eu falei, puxa, me interessa assim no Brasil, né? Deixa eu dar uma olhada, né? A gente fez uma primeira reunião, né, com o Dr. Cláudio Marcelo, que é do IAC, né? Que é o Louva a Deus. E ele é formado em 92. E ele é uma sumidade de nematóides, né? E ele foi dar aula pra gente quase. Ele ficou lá 4 horas explicando o que é um nematóide. Né? E foi muito legal, porque a gente relembrou tecnicamente e a gente conseguiu depois, a gente decidiu registrar o produto aqui no Brasil como nematicida extrato vegetal. Foi o primeiro produto a ser registrado dessa forma no Brasil. E a gente entrou vendido quase, porque falou, puta, isso aí nunca vai registrar. E a gente foi. Né, fizemos os trabalhos, apresentamos lá para o Ministério da Agricultura, tivemos alguns revés lá em relação a posicionamento, né, dentro dos registros e tal, e ele saiu. Depois de 4 anos o produto saiu registrado, e aí a gente não tinha a menor noção do mercado. Né? A gente sabia que tinha demanda, né, para nematicidas e tal, mas a gente não tinha noção, porque a gente sempre trabalhou com nutrição. Puta, a gente está em 2025, deve ter sido um pouco antes da pandemia já, né? Foi um ano antes da pandemia. 2019? 19, a pandemia foi 20, né? Então foi 19, por aí, que aí saiu o registro, a gente falou, e agora? Eu não tenho a menor ideia de produtos, né, de proteção, sempre trabalhei com nutrição. Sim. E aí a gente foi, né, aí contratamos um trabalho de pesquisa, também nunca tinha contratado, né, na época da Spark lá, que era o RG lá, a gente contratou, né, puta, maravilhoso, né, tanta informação, nunca tinha visto aquilo.
E a gente foi para o mercado de nematicidas, tanto lá no mercado de cana, que era um dos maiores mercados na época de biológico, como também no mercado de soja. Sim. Né? E a gente foi e desenvolvemos. Né? Então agora a gente está espalhado em todos os mercados, né? Com registro. Então assim, a Omex agora, além de nutrição, bioestimulantes, a gente tem uma linha também de proteção. Só que é sempre baseado em extratos vegetais. Né? A gente não está no biológico, no micro-organismo. Né? A gente está no extrato vegetal. Então a gente vai ter agora, já temos o inseticida também registrado, o Kilga, vamos ter um fungicida. Né? Então a gente também agora, é por isso que eu falo que a gente tem que sempre se reinventar. Né? Sim. Então a gente começou a se reinventar no mercado de agroquímicos, né? Com extratos vegetais que ainda são produtos novos, né? Tecnologias novas. Né? Legal. Mas que são gratificantes, porque eles têm que funcionar, né? Não tem muita... A gente não é bom de marketing, eu sempre falo isso. A gente não é bom demais, o produto tem que ser bom. É isso aí. Né? O produto tem que funcionar, a gente tem que ser capaz de mostrar esses benefícios para o agricultor. Né? Temos que fazer uns podcasts aí, meu. Pra colocar essa parada aí para rodar, meu. Vamos pensar, 2026 tem esse plano, a gente falar um pouco mais da Omex. Né? Sim, cara, a gente legal. fala que precisamos divulgar um pouco mais a nossa marca. Né? Show. E beleza, eu quero puxar agora um outro assunto aqui, que eu não poderia deixar de falar, né? Você, além de diretor aí da Omex, tem toda a parte da Absol ali, né? Parte toda técnica. E aí você, com pouca coisa para fazer, você inventou de ser presidente da ADEALC, que é a Associação dos Ex-Alunos. Eu fui enganado. Não, é tranquilo, você não tem que fazer nada. Eu fui enganado, porque... É assim, né, da Absol, hoje a gente tem como diretor ali, tem uma pessoal executivo lá que faz muito mais, né? Então hoje a gente não tem, temos mais reuniões mesmo de coordenação, né? Então aliviou. Agora na ADEALC eu entrei de gaiato mesmo, né? Porque eu sempre ajudei, né? Fui de comissão de formatura, né? Fui da atlética aqui, né? Mas eu nunca gostei muito de cargo. Né, que eu acho que não precisa, né? Então eu sempre ajudei, né? Em churrascos eu ajudava alguma coisa de patrocinadores ali, mas não no dia a dia, né? Não na rotina, que ela é pesada ali nas organizações. Mas e aí numa época que eu encontrei aqui o RG, o Sabugo, eu falei, puta, acho que eu teria um tempo ali, né? De talvez entrar, né, na ADA. Os caras, não, entra, a gente precisa de pessoas e tal. Eu falei, tá bom, vou ver, né? Aí chegou no último dia, né, de se candidatar e jogaram meu nome, eu entrei, fui eleito e tal. E aí a presidente era a Troia, ela me ligou, né, falou, e aí, o que você quer ser? Falei, nada, office boy, né, não quero nada, né, vocês já estão aí no batidão, eu quero aprender, eu quero ver como é que é. Né, falei, tá bom. Aí foi, e ele disse, não, você vai ser o presidente, porque a gente quer dar uma mudada, a gente quer ter um foco, né, você tem experiência, né, você tem vivência, né, muita gente gosta de você. Eu falei, não, não sei nem o que é a rotina, né, é uma falta de respeito. Tem gente aqui que já vai para a segunda vez aí na diretoria da ADEALC, né, então eu falei, é uma falta de respeito, né, os caras, não, já está tudo falado já. Aí eu olhei meu WhatsApp, lá todo meu presidente no grupo, seus viadinhos, vocês armaram aqui para mim. Armaram bruto. Sim. Mas assim, é que é o meu estilo, né, assim, de respeito, né, então eu entrei, fui vendo como é que eram as rotinas, as pessoas participam, tem muita emoção, né, tem muita, assim, as pessoas se empolgam ali, né, muito legal, né, ver os voluntários ali, e eles todos são em prol da ADEALC, só que às vezes lá você tem que fazer as coisas porque ninguém vai fazer, né? A gente tem lá a Adriana e a Agrita lá que estão na rotina, só que muitos dos projetos a gente tem que fazer mesmo. Né? Então eu fui aprendendo, né? E eu vi que tem um movimento muito forte, né? Quando a gente tem o churrasco da Exalc, assim, é impressionante o que essa turma faz. Né? Eu vejo lá a liderança lá do Sabugo e agora do James lá, que é da diretoria, assim, o que eles fazem, né? São 30 e poucos fornecedores, né? Vamos pôr assim, que a gente tem que começar a lidar com esses caras em maio, né? Para fazer o evento em outubro, e tem que funcionar tudo. Né? Porque uma coisa que não funcione, a gente é criticado. Sim. Lá, é impressionante. Né? Então, assim, são críticas legais. Né? Mas, assim, por isso que eu falo, tem muita emoção. E os voluntários é que fazem lá a ADEALC. A gente está lá como cargo só para pôr uma cara. Né? Mas, assim, quem faz mesmo são os voluntários. Né? Então, isso é uma experiência muito legal. A gente vê como a ADEALC ela é forte. Sim. Como ela tem esses voluntários, que ela segura a ADEALC,
ela faz toda essa organização dos eventos, e a gente tem lá, né, o Tozoide, né, o Rodo, o Mono, né, a Terremoto, o Coró, que está lá no México, né, e o Janes. Então, assim, a gente está lá, a gente é um grupo super unido, né, foram esses 3 anos, um grupo sem egos, né, todo mundo trabalhou legal mesmo em prol de ter um churrasco, em prol de ter um jantar, em prol de ter os carburados lá, o encontro de 2 rodas. Então, assim, tudo isso é feito pela DEALC, né, ninguém tem planos ali individuais de ego, e aí você vê que as coisas funcionam muito bem lá dentro, né, é um aprendizado. Legal. Né? Só que assim, demanda um certo tempo ali, né? Que eu não estava preparado. Não, só para explicar, né? A DEALC é a Associação dos Ex-Alunos da Exalc. Isso. Porque tem muito ouvinte tá certo, que não é da Exalc, né? Porque os caras falam que nós somos meio que uma panelinha ali, né? Mas o que eu acho muito interessante da DEALC, e eu acho que esse é um talvez até um ensinamento para outras universidades, né? Porque assim, você falou do churrasco, você falou dos encontros, do jantar, mas tem muitos outros projetos Sim. que às vezes a gente não fala sobre, que são tão importantes quanto, né? Conta um pouquinho, cara, dos projetos que existem na DEALC. É um que é muito legal, né? Que o PSEG, né? Ele também é patrocinador ali junto com a FEALC, é da Bolsa. A gente tem uma bolsa estabelecida já há uns 6, 8 anos, que é o professor Valdomiro Miada. E a gente dá essa bolsa para alunos que são carentes, né, que a gente pode chamar dessa forma, que entraram por cotas, né, então eles têm dificuldade de se manter aqui na Exalc. E essa bolsa não é nada de graça, não é dado. Né, a gente quer que esses caras formem aqui na Exalc e tenham a mesma sensação de ser ex-aluno. Hoje a DEALC é a associação mais longeva que existe, né, de ex-alunos. Então aquilo que você comentou é sim uma cópia legal. Quem quiser conversar com a gente, quem quiser fazer nas faculdades, a gente tem o prazer, a gente já conversou com o ITA, já conversamos com outras universidades, para a gente divulgar, acho que é legal, né, cultivar isso, né, do ex-aluno. E hoje esse projeto, né, do sócio mantenedor, que é a nossa luta, né, de ter mais sócios mantenedores, é essa bolsa. E esse ano foi a primeira vez que o que a gente fez, né, a gente se achava legal dando bolsa. Né? Só que tem muito mais coisa que isso, né? Então, o que a gente pegou? Primeiro a gente colocou todo mundo lá dentro da DEALC, que a gente só mandava a bolsa, selecionava, né, com a ajuda aqui da professora Thaís, né, lá no sempre esqueço, lá era a sessão de alunos antigamente, serviço social. Então eles ajudam a gente a selecionar. Brincava que era o setor de alunos. Setor de alunos, é isso mesmo. Que agora ficou no Banespa, né? Ah, é? Onde era o Banespa. Que pariu. É pra caralho. A gente se entrega. Aí a Thaís, né, a Maneca também nos ajuda, a Exalc, né, ajuda, a gente está dentro hoje da Exalc, graças tanto ao prefeito, né, professor Luciano, quanto a Maneca, né, a professora Thaís, então eles que deixam a gente ficar lá dentro, né, eles dão uma permissão para a gente ficar dentro da Exalc, mas esse projeto sócio-mantenedor, a gente queria mais. Então o que a gente pegou? Ao invés de só dar a bolsa, a gente convidou todos eles para irem lá na DEALC. Quando a gente começou a pagar a primeira bolsa, então a gente convidou um monte de ex-alunos, diretoria, né, o prefeito, para mostrar quem é a DEALC, por que a gente estava dando aquela bolsa, que a gente gostaria que eles ficassem aqui na Exalc, que eles concluíssem. E também a gente começou a montar um projeto, que esse é o projeto mais legal dessa diretoria, eu acho. Tem 2, né, o Conecta e esse. Mas esse a gente está dando agora uma mentoria. Então, dos 42, a gente abriu para dar 15 mentorias especializadas, né, e vieram 22. Quando vieram os 22, a gente falou, não, vamos ficar com os 22, né, cara? E quem está coordenando... De 15 para 22, vamos, né? Para quem tá cagado. Exato, né? E a gente conseguiu 22 mentores. Que legal, cara. Depois, assim, aí isso também foi super legal, né? E quem coordena isso é a Técnica e o Cratera, que são do meu ano. Né? Eles estão ali na frente, eles estão organizando as reuniões, a gente já teve as primeiras reuniões com os mentoreados, que é o termo, não é mentorado, é mentoreados, eu aprendi, e assim, está sendo uma puta experiência, entendeu? Você vê assim, como é bom para quem é mentor, né? Os mentores, eles estão assim, emocionados, empolgados, né? Porque eles estão conseguindo trazer essa turma, né, para dentro, né, de um contexto que eles enxerguem, né, que eles queiram ficar aqui. Né? E também a gente vai tentar fazer, agora que o Mono, que é o nosso representante aqui da Exalc, professor, né? Ele conseguiu que a gente consiga fazer com os alunos, tanto da engenharia, né, da matemática, quanto da química,
que os pós-graduandos deem aula particular para essa turma. Porque a dificuldade que eles têm no primeiro ano, segundo ano, de passar em química, bioquímica, cálculo 1, cálculo 2, limita. Se eles ficam um ano a mais, eles não têm grana para se manter aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, vamos tentar também esse apoio, né, tentar dar as aulas particulares. Isso a gente não implementou, mas esse da mentoria, a gente chamou a DEALC na base, e a gente começou já a implementar agora. Começou agora faz um mês. Então foi muito legal. E um outro projeto também, eu falo pra caramba. Pode falar. Eu falei pra você, o objetivo é esse. O outro projeto que a gente fez, que também ficou bem legal, né? Eu, Tozoide e o James, com toda a diretoria lá, mas a gente que pegou mais ali, né, pelo projeto, chama Conecta. Porque a gente sempre fala a bolsa, né, sócio-mantenedor, a gente fala de uma bolsa para um aluno. Só que assim, a gente esquece do ex-aluno, né? A gente é uma associação de ex-alunos. Então, o que a gente gostaria com o Conecta? Conectar ex-aluno. Então, a gente tem a pretensão de conectar todos os cursos, né? É difícil, porque a DEALC hoje ela é centrada, né, em poucos cursos, né, que são os cursos mais tradicionais. Os outros cursos não se sentem tanto assim dentro de uma DEALC, então a gente está fazendo esse movimento, né, de trazer a próxima diretoria, já tem de outros cursos, já na própria diretoria e também no conselho. Então, assim, a gente quer conectar. E a conexão que a gente faz de bem, né, que a gente faz de bom no dia a dia com o aplicativo, é a gente se conectar, né? A gente só de falar que é da Exalc já se conecta. Então, por que não fazer um evento ao vivo, né, fazer transmitido? A gente faz aqui no PSEG, a gente já fez 2, e depois tem uma confraternização para quem está aqui, para quem veio presencial. Mas a gente quer conectar, né? Então, a gente traz as pessoas e aí tentar, no futuro, criar talvez um banco de currículos, ou mesmo conectar as pessoas, elas olharem e falarem, puta, esse cara tá aqui, né? Deixa eu dar uma conversada com ele, talvez para mim me interesse, ou interesse para ele alguma coisa. Então, assim, a gente fazer essa conexão mais pro ex-aluno, né? Que eu acho que a associação ela tem que focar o ex-aluno também, não só a bolsa, né? Então, foram esses os principais projetos que eu acho. A gente tem muita coisa ainda para fazer, a gente quer talvez fazer um plano de saúde, né, via DEALC, que a gente vê que as pessoas agora se aposentam com 55, 60 anos, ativas ainda, só que elas não têm mais o benefício de um plano de saúde via empresas. Sim. Então a gente está tentando ver se a gente consegue fazer pela DEALC. É mais complicado, é difícil. Porque são naturezas, né, de jurídicas. A gente não tem fins lucrativos, né? E outra, a gente tem que assumir a responsabilidade das vidas, né? Então é uma decisão estratégica ali. Né? Vamos ver se com a nova diretoria a gente implementa ou não, né? E faz sentido também, porque assim, tem muito profissional liberal, né? Que às vezes para ele pagar, no meu caso, por exemplo, pagar bom, você sabe que eu só não nasci com ele porque não foi nessa encarnação, né? Porque eu tenho 4 filhos. Então, você tem muito que trabalhar aí, né? Muito que fazer podcast. Eu vi lá no churrasco lá da EMAT, lá você tava lá, todas as suas crias lá. Cria lá e um na barriga, que é para nascer agora. Que fase boa. Mas assim, tem muita gente nessa mesma situação que eu, que muitas vezes, né, se interessaria em fazer um negócio desse. Isso eu acho que é uma associação de ex-alunos, né? A gente tentar trazer o que o ex-aluno precisa, né? Que é uma conexão, que é talvez um plano de saúde, que é fazer os eventos, né? Pra gente se conectar, pra gente estar junto, né? Então, tem muita coisa. Só que a dificuldade sempre é tempo, né? Todos ali são voluntários, né? E a gente não tem tempo, né, disponível, né? Então a gente sempre ouve algumas reclamações nos churrascos ou nos eventos, né? A gente tem muita paciência, né? Que a gente ouve, a gente acha tempo legal. A gente não tem, mas paciência tá sobrando. Assim, as pessoas têm que enxergar que dá trabalho aquilo ali, né? Qualquer associação, tudo requer. Porque o lance ali, o principal é o tempo que você destina, né? Eu escutei uma frase que eu até tô considerando essa colocação como uma coisa bem importante na minha vida, né? Que ele fala assim: a primeira fase da vida você aprende inglês, né? You learn. A segunda fase, you earn. Quer dizer, você ganha dinheiro, né? E a terceira, você doa. Doa o seu tempo, né? Porque você já aprendeu, aplicou os conhecimentos para crescer e cresceu, e depois você ensina para os outros, né? Doa o seu tempo para outras pessoas, né? Mas a gente tá nesse meio, ainda tá no pé. Fazendo os 3 ao mesmo tempo. Exatamente. Então, cara, é pesado, né? Como que você equilibra esses pratos aí, cara? Então, é até difícil de muita gente me ver assim, né? Fala assim, puta, beleza, como é que você consegue, né?
É assim, o que me motiva é ser útil, né? O que me motiva é a gente agregar, né? A gente sentir que do outro lado tem uma pessoa que acha interessante, né? Então, de novo, né? Não tem ego, né? Não tem cargo, né? Tem assim, é legal ajudar. É legal você trabalhar numa empresa que você tem muita oportunidade. É legal você conviver com pessoas, né, que te animam, né? É legal ter uma família. A minha família também é interessante, né? Minha esposa, ela é doutora minha. Então eu tomo trote, até deixa eu reclamar agora aqui. A doutora Tendó, ela me dá trote até hoje. Se você andar fora da linha, você pode comer debaixo da mesa. A discussão acaba fácil, né? Ela, bicho, embaixo da mesa, entendeu? Fica quieto, bicho. Então, gente, normalmente já não tem razão, né? Já não tem. Então, assim, a convivência que a gente tem, que eu tenho dentro de casa, né? Com as minhas filhas, né? Com a minha esposa, a doutora Tendó. E também, assim, eu gosto muito de conviver, eu gosto de gente, né? Eu sempre fui dessa forma. Agregador. Né? Então, assim, para mim, se eu estou em projetos legais, né, você arruma tempo. Né? Eu falo muito com o Tozoide lá, que agora ele é o vice da chapa nossa. E é assim, é sempre eu e ele. A gente acaba as coisas e fala, puta, ó, me dá um tempo agora, que eu preciso não sei o quê. Não, tá bom. Puta, no sábado já tá mano, viu? Por que a gente não faz aquilo? O que você acha? Falei, cara, não me enche o saco, deixa eu parar um pouco. Deixa eu trabalhar com a minha empresa. Mas assim, é difícil de pôr, né? Como é que eu faço, né? A gente vai fazendo, né? Quando tiver saúde, né? Tiver disposição, esse é o principal. Né? E também tiver retorno, né? Que assim é legal, né? É tão gratificante trabalhar ali na Deal, que você vê agora esses alunos, né? Que estão fazendo essa mentoria, mesmo os mentores, cara, eu ouvi cada história desses mentores, assim, de realização, sabe? Eles estão tão felizes, né, de estarem, né, fazendo esse serviço, né? E também, assim, do churrasco, né, dos eventos, das pessoas falando bem da Deal, que não é legal, né? E da empresa a mesma coisa, da família a mesma coisa. Eu acho que o motivo é a gente estar vivo, né? A gente está feliz aí com o que faz, né? Pô, velho, poderíamos ficar conversando por horas aqui, né, cara? Põe uma cerveja aqui pra você ver. Se pusesse uma cerveja, ia embora, não né, acaba. Cara? Mas muito obrigado, cara. Imagina, obrigado a você, cara. Vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história, enfim, toda essa experiência também, né, cara, de trazer uma empresa pro Brasil, doar um pouco do seu tempo aí também. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Não, eu que agradeço por isso. De verdade, né, fiquei muito contente quando você me convidou, porque eu assisto, né, os seus podcasts, e assim, é legal participar, né? Ser lembrado, né? Se você lembrou é porque você achava alguma coisa, você não acha nada, né, bicho? Mas assim, você tinha visto alguma coisa que poderia agregar, né? Então, eu agradeço mesmo o convite, eu acho que foi legal, passou rápido, né? Demais. E obrigado, espero que o conteúdo tenha sido legal, né? Com certeza. Vamos lá, obrigado mais uma vez. E como que quem tá escutando, assistindo a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara? Então, é assim, o meu particular, lá pela Deal. Você traz os velhos aqui, os caras não mexem com porra nenhuma, não tem LinkedIn. Eu tenho LinkedIn, né? Tenho um LinkedIn lá, o Marcelo Luiz. Não faço, cara. Eu não sou muito. Eu gostaria até, já tentei me planejar, mas eu não gosto muito de falar de mim mesmo, sabe? Então, assim, eu gosto de, às vezes, quando tem algum evento, tal, falar alguma coisa. Agora, ficar lá postando coisas, entendeu? Eu tenho que melhorar um pouquinho mais, né? Mas, assim, cara, Instagram, o meu beleza, tudo que tem beleza, vocês vão me achar. Né? Acho que até do LinkedIn tem alguma coisa, beleza, Marcelo, ou @Marcelo. Mas eu tô por ali, @beleza, no Instagram, no as redes LinkedIn. Da Omex também, tanto da Omex, eu tô em todas as redes, né? Contato, tem no aplicativo ali também tem os meus contatos, né? Sim. Beleza, e também, né? Então eu tô por aí, né? Só me achar lá no beleza, @beleza. É isso aí, beleza, assessoria. Cara, virou. E o pior, né? O meu apelido, o meu nome, Beleza, eu já tinha antes. É mesmo? Foi uma puta coincidência. Quando eu vim pra cá, que me trouxe foi o Teta, né, o Dr. Teta, que é do ano da Tendó. Ele soltou, ele já sabia, tinha um lugar que eu ia acampar, que os caras começaram a me chamar de bonito, né, que a gente chegava lá no camping de sexta-feira, não sei porque uma vez eu fui com uma roupinha, e tal, os caras, olha o cara bonito, o cara é bonito e tal, bonito, e virou beleza. E aí quando eu entrei aqui, eram vários ali tentando me dar o meu nome, e não saía, né, meu nome, e de repente um cara entrou lá, que é o
o Ranho, né? O Ranho olhou e falou, puta, você é feio pra caralho, né? Vai ser beleza, né? E pôs lá, beleza. Aí saiu esse amigo meu, Teto, e falou, você falou? Eu falei, puta, juro por Deus que eu não falei, cara. Então, assim... E aí esse meu nome, né, beleza, vem até hoje. Muitos pesquisadores, né, professores, ou mesmo pessoas de campo me conhecem como beleza. Nem Marcelo, né? O Marcelo da ONU, né? Muita beleza. E tá absorvido, não tem problema. Cara, vamos para uma última parte aqui do podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos lá. Vamos nessa? Vamos lá, espero que eu passe. Quiz! Te faz a pergunta, não tem nenhuma pegadinha. Você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Marcelo Santos, beleza. Qual que é a sua música antiga predileta, cara? Puta, me perguntaram isso outro dia, eu gosto muito de Raul Seixas, né? Raulzinho. Maluco Beleza. Engenheiro agrônomo, ele fez agronomia. É mesmo? Você não sabia? Eu sabia. Porra, fez agronomia na Federal Rural do Rio de Janeiro. Olha só. Eu não sei se ele se formou. Mas tem aquela música dele, Fez agronomia. Ele tem que fala da agronomia. Tá. Tem uma música, eu não lembro agora qual é a música. Mas eu gosto, até hoje eu acho um som bem legal. E gosto de Iron Maiden, né? AC/DC, também mais os rocks aí da vida. Muito bom. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Puta, agora lembrando aqui, a gente foi uma vez para França. Aí as minhas filhas queriam ir lá na Normandia, e perto ali da Normandia tem o castelo, vou lembrar o nome do castelo, lá que tem uma areia movediça que sobe água, desce água. É um lugar espetacular, né? Eu esqueci, estou para me lembrar o nome. Mas assim, eu achei o visual super bonito. A gente fez uma caminhada à noite, eu e elas, eu tinha tomado vinho. E aí a gente foi fazer, a gente tinha que pegar o tal do dragão lá. Cara, foi muito divertido. E foi um visual bonito. Eu sempre me lembro muito daquele lugar lá. Bacana. Foi muito bom. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade? Puta, eu gosto de cozinhar, viu? É mesmo? Gosto de cozinhar, né? Sempre, todo final de semana, eu que faço comida em casa. Lá minhas filhas agora elas moram em São Paulo. Então a gente já combina o que elas querem comer, eu faço a comida. Eu gosto de fazer muito macarrão, né? Pasta, né? Sim. Então eu tenho a maquininha lá que eu ganhei de casamento, 30 anos. A minha maquininha lá, italianinha e tal. Eu gosto de fazer massa mesmo. Isso Bom demais. Bom demais, hein? É bom. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira impactou sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Puta, livro eu sou meio manco, viu? Eu gosto muito de ler atualidades, né? Até hoje eu leio muito jornal. Assim, livro, putz, eu fiz uma pós-graduação que eu acho que foi muito legal de marketing, e eu tinha um livro lá que eu lembro que meu pai já falava, né, de marketing, que era do Kotler, né? Philip Kotler. E a minha filha mais nova, ela tá fazendo SPM, ela faz design lá, e é muito segmentou, né, o que era marketing, segmentaram em vários cursos, mas muito é a base ainda desse livro do Philip Kotler, né? Então, para mim acho que foi impactante, né, que até hoje tá lá, né, eu uso muito daquela teoria ainda, né. Os 4 P's. Que agora não são, né? Tem mais uns 5, 6 P's, sei lá que porra. É isso mesmo. Mas tá ali, né? Acho que é impressionante, né? Um livro velho, né? Sim. Um livro que ainda é atual. Os conceitos basilares praticamente não mudaram. E ali derivou um monte de coisa, né? Aí, legal. Assim, então eu sempre lembro desse livro aí. Show. Cara, agora uma mais filosófica pra gente finalizar. Seguinte, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Puta, é uma boa, porque minhas filhas também me perguntaram por que eu fiz agronomia, né? E eu não sei, né? Eu fiz porque eu fiz um teste vocacional, aí me colocaram biológicas, né? Que era mais ou menos o que eu gostava, aí eu prestei agronomia e entrei aqui. E o primeiro ano foi fundamental, porque eu entrei numa república muito legal, né, na Cabana, e eu fiquei, né? Mas eu não tinha nenhum sonho, né, de agrônomo, tá? Então, com 17 anos, eu comecei a ter muito juízo, né? Que eu era meio revoltadinho, né? Nessa época. Eu tomei pau na 8ª série. Então, assim, eu fui o primeiro da minha família que tomou pau. Mas eu brinco que eu fui o único que entrou na USP também. Mas, assim, se eu fosse, assim, eu acho que hoje é uma situação diferente, né? Você tem muito mais oportunidades do que eu tinha na minha época, né? A gente construiu muito mais, né? Que eu vejo que hoje, assim, eu acho que hoje tem que ter um pouco de paciência, né, com 17 anos, né? Não pode entrar com tanta velocidade, né, de querer dar muitos saltos, né? Não tem atalho, né? Então tem que saber que com 17 anos você vai viver mais uns 40, 50 anos, né, de profissional,
né? Então tem que dar um tempo, estudar, né? Se dedicar, né? Tem que estudar, né? A gente vê que as pessoas que fazem sucesso, né? Não é sucesso financeiro, né? É sucesso profissional, né? Então qualquer área é porque estudaram, se dedicaram, né? Foram melhores. Então acho que é isso, né? Se dedicar, respeitar o tempo, né? Ter bons relacionamentos, né? Estar perto de pessoas boas, né? Acho que é isso, né? Os conselhos que eu daria, né? Vamos dizer sério, e ter calma, né? Vai dar certo, né? Calma. Tempo ao tempo. Muito bom, muito bom. E para finalizar esse episódio, gostaria muito de agradecer ao PSEG por ceder esse espaço incrível aqui, cara, viabilizar nossa vinda aqui para Piracicaba. É sempre muito bom estar aqui, ainda mais com o Dr. Beleza, né, que trouxe aí uma história muito bacana aí pra gente. Legal. Muito obrigado, cara. Você tem certeza que vai inspirar outras pessoas aí, cara. Tomara. Obrigado. Obrigado mais uma vez. E obrigado à turma do PSEG também, que são sempre parceiros aí. Obrigado por isso. Sucesso. Bom, e como você sabe, aqui o PSEG tem todo um ecossistema aqui de educação, né, cara? Sempre na fronteira do conhecimento, da inovação. Então, além do MBA lá, enfim, tudo que a gente comentou, tem graduação, educação executiva, projetos in company, bem personalizados. Então, se você tá com a sua empresa e quer fazer um negócio bem chutinho, ele feito para você, o PSEG faz também, certificações livres e, como comentei, até parcerias internacionais em todos os continentes, tá certo? A gente vai começar a vender agora pela Deal, que a gente vai vender os cursos do PSEG. Aí, ó. A gente assinou um convênio agora. Chique, aí, Vamos lá. Aí, ó. Tem coisa boa aí vindo, cara. Divulgar. Para você conhecer mais sobre o PSEG e como ele pode apoiar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua empresa, dos seus colaboradores, é só acessar www.pseg.com ou siga o @PSEGOficial em todas as redes sociais. E para você que curtiu esse episódio meu com o Beleza aqui, tenho certeza que, você vai botar o dedo aí e compartilhar com um monte de gente, porque o podcast ele cresce na medida que você participa com a gente. Então assine o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast. Esse podcast, assim como vários outros podcasts do agro, fazem parte da Rede Rural de Podcasts, a maior rede de podcasts do agro no Brasil. Siga as nossas redes sociais, só buscar lá @agroresenha em todas elas, Instagram, Facebook, LinkedIn. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br. Se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, nós adoramos receber ois, tá certo? Beleza? Para finalizar agora, sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria. É o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Vou levar isso em consideração. Muito obrigado. Resolvido. Mais um aprendizado. Valeu, cara. Obrigado. Sucesso pra vocês aí. Sucesso.